Muito boa noite a todos, estamos começando mais um Café Seguro, o podcast Segurança da Informação da WSS. Eu sou o Pedro, host desse podcast, e hoje, como todo mundo pode ver, nós estamos aqui ao vivo, presentes e praticamente se encostando aqui assim, ó. Não podemos. Tão Tem uma distância. próximo que nós estamos. E hoje, vamos fazer o seguinte, ó. Benhur, apresente-se para os ouvintes. Aqui é o Benhur, o carinha de AppSec, e hoje o único vetor de ataque que eu vou utilizar é aquela churrasqueira lá no canto, lá, né? Bom, aqui é o Daniel Dalalana, como sempre, e aí todo mundo tá aguardando o momento onde eu vou falar o que eu sou hoje, né? Todo episódio eu falo o que eu sou hoje. Eu não sei, eu tô pensando, mas eu acho que em homenagem ao que vai acontecer posteriormente, eu vou ser o churrasqueiro da segurança, né? Que depois a gente vai operar aqui, vamos falar um pouquinho mais. Até vai aparecer em outros episódios aqui também. Sim. Esse cara que está aqui à minha direita vai estar operando para nós hoje, né, no nosso dia de gravação. Mas Pedro, uma coisa importante, tu viu que eu já mudei até o meu tom de voz aqui. Eu percebi. Eu não sei por quê, porque tu começou dando esse berro, como sempre. Mas é que todo episódio te dá um... Eu vou explicar para os ouvintes e visualizadores agora também. Que é o seguinte, ó. Quando tu abre o episódio, tu tem que impor a voz, entendeu? Entendi. Pra que as pessoas é o momento que elas ligaram e agora vai começar o Café Seguro, entendeu? Legal. As pessoas estão esperando isso. E tu sabe uma coisa, aproveitando também, deixa aqui, nós estamos nós três aqui com o nosso vinhozinho, coisa linda. Sim. Chegamos, né? Finalmente, 31º episódio. Todos escolhidos a dedo por ti, inclusive. Sim, já teve a apresentação. Aqui em especial um abraço pro pessoal da Dom Cândido aí que tá nos apoiando. Ainda não, mas estamos aguardando o Vamos falar. E na direção hoje, Pedro, quem tá na direção? Sim. Podemos falar? Fala. Não, fala tu. Temos, não está aparecendo agora aqui na câmera, mas temos o nosso diretor, Vicenzo, que até agora tinha sido diretor virtual. E nesse momento nós temos ele não só aqui do nosso lado, como todo um aparato, um equipamento de gravação de áudio e vídeo. E tá assim, atrás da câmera aqui que o pessoal não pode ver, tem 3 luzes diferentes, um notebook conectado com 25 A gente conseguiria minerar o Bitcoin em 40 segundos aqui. Um Bitcoin em 40 segundos. Agradecer o Steph que tá aqui atrás também aqui. Tem quantas pessoas estão aqui? 14? 14 pessoas aqui na... Mas Pedro, vai lá, vamos ao que interessa o episódio hoje. É o seguinte, até porque hoje vai ser rapidinho aqui esse papo. Sim, a gente vai fazer uma sequência aqui, eu acho que nós vamos abrir o jogo, então. Vamos abrir o jogo, porque o pessoal vai ver que o cenário é mais ou menos parecido. O cenário vai ser parecido. Que não vai... vai ter... Vai ser igual, também a gente troca esse fundo aqui pra algum tipo de OVNIs aparecer. Exato, tipo naves vindo. Na verdade, isso aqui não é um fundo verde, tá? Não é um fundo verde, aqui tem um lugar mesmo. Posso provar? Vai lá. Vamos ele usar vai cair o na máximo. piscina, quer ver? Espera Ele vai cair na piscina. 3, 2... Olha ali, ó. Faz uma dancinha aí, Dala. É isso aí. Vamos usar ao máximo os recursos aqui. Para aquela pessoa que está escutando o podcast, ela acabou de dar 8 passos para trás, quase caiu na piscina, fez uma dança que, se você vai ver, isso aqui vai ficar pra história. Exato. E agora ele está aqui de volta. E muito importante lembrar agora, antes de entrarmos de fato na coisa que o Benhur falou agora, nós temos uma versão em áudio feita por todas as plataformas possíveis de podcast imagináveis e nós temos uma versão em vídeo que é só no YouTube mesmo. Por enquanto, só tá só no YouTube. Todos os links vão estar disponíveis em todos os lugares que a gente pode ser encontrado. Vai ter como ir do YouTube pro podcast, do podcast pro YouTube, vai ser uma coisa louca, tá? Verdade. Mas então é o seguinte, ó, vamos falar sobre o que nós íamos falar hoje aqui, certo? Beleza. Que é o seguinte, ó. Fala, choradeira, pá! Vamos chorar o que dá Ainda hoje, bem que eu falei sobre o tom de voz, né? O tom de voz. Como a gente tá num prédio aqui, é pra gente falar baixo, sabe? Só que eu não consigo, não tá no meu DMA. Eu e o Benhur, a gente projeta a voz, cara. Não, mas é diferente, eu não tô preocupado com o pessoal do prédio, tô preocupado com o pessoal do prédio lá. Aqui lá. Mas ele lá. Aqui, ó. Não podendo ver ao vivo, rapaz. O bagulho tá maluco. Vai lá. É o seguinte, ó. Vamos falar a real aqui. Qual é a real de hoje? A real é o seguinte. O episódio de hoje vai falar sobre o que quem tá ouvindo no podcast. Aliás, fizemos a enquete, né? A maioria do pessoal, por enquanto, tá escutando no Spotify. Sim, no Spotify. Mas um bom número de pessoas votou que quer nos ver no YouTube. Sim, agora vai nos ver em vídeo. Sim. Eu já recebi pedidos por não só as coisas de enquete que você tá falando, mas como pedidos presenciais de pessoas me falando que querem ver pelo YouTube. Top. Então, YouTube é um bom Vai com caminho. temática contigo. Temática é o seguinte, ó. Desafios. Sempre desafios é bom, né? Tu quer outro termo? Não, pode usar o termo. Desafios operacionais de um pentest. Muito bom. Já vou colocar aqui para os ouvintes e espectadores ao vivo de vídeo, que vamos fazer o seguinte, ó, a abordagem vai ser
Pelo menos 3 pontos. Antes do pentest, antes do teste em si, vamos tentar Tô chegando na empresa agora, ou vou ser contratado. Tem uma empresa de pentest pra fazer, ou sou um profissional lá dentro, tô entrando numa empresa que tem uma área de Red Team. Legal. E vou fazer um pentest. O que vamos fazer? Então, isso é bom, até bem interessante. Podemos já, eu falo os outros pontos conforme for andando, tá? Tudo bem. Vamos fazer o seguinte, ó, eu gostei dessa ideia. Qual é a diferença de ter uma empresa com Red Team e uma empresa sem Red Team? Que não tem a noção... Ou seja, eu tenho uma empresa que eu tenho um software, né? E aí eu tenho um time de Red Team ali dentro, que tem profissionais de pentest, fazendo pentest ali dentro. Exato. E eu vou contratar uma empresa externa para fazer um pentest também naquela aplicação. Exatamente. Temos esses 2 cenários. E aí, beleza, quais são os desafios ou as diferenças? Exato. Primeiro as diferenças, vamos pensar o que são as diferenças aí. Primeiro de tudo, nós estamos falando o quê? Estamos falando de teste de intrusão, a gente está falando de pessoas. Porque, sim. né, se eu rodo uma ferramenta, por exemplo, para descobrir uma quantidade de subdomínios, e a outra empresa roda a mesma ferramenta, provavelmente ambos vão ter o mesmo resultado. Correto. Agora, a cabeça do pentester que está fazendo o teste... vai mudar. Exatamente. Vai ser então, assim, ó, é um teste viciado, muitas vezes, que tu tem dentro de uma equipe. Interessante pensar nisso. Tanto, se às vezes tu pegar a mesma empresa de fora, também. Sim. Então, normalmente, tu tende a compor isso para tu ter resultados diferentes de teste. Faz sentido? E tem uma coisa interessante nessa fala do Benhur, que por isso, essas coisas só acontecem na hora, né? Pra quem tá acompanhando, que assim, ó, vamos fazer uma suposição, até fazendo um relembrar dos outros episódios, porque tem a questão da metodologia, né? Nós já falamos sobre isso. Então, assim, tá, beleza. Teoricamente, se eu sigo a metodologia... Então, se essa empresa está falando segue a mesma metodologia, ela teoricamente entregaria sempre os mesmos resultados, independente da técnica aplicada. Mas aí tem uma questão importante, que até isso faz parte de um conjunto de discussões bem legal, que é assim... Como é que tu determina quais são as práticas que tu vai conduzir no seguinte sentido? Benhur chefiando a equipe. Benhur, pela sua experiência, seu conhecimento, sua forma de conduzir, ele vai estabelecer o conjunto de técnicas e práticas e ferramentas que vão ser aceitas ou não vão ser aceitas por dentro da equipe. Se a gente muda a chefia para o Pedro, embora a gente siga, exemplo, o ASP, vai ser diferente. Porque o raciocínio, a experiência do Pedro, a forma de conduzir. Então, é bem legal isso que tu tá falando, porque é o seguinte, tu te depara com isso. Quais são as diferenças? Como tu falou, é a mesma ferramenta executada, vai entregar a ferramenta, o mesmo resultado? Sim. Só que a hora e a forma de fazer isso vai ser em concordância com a metodologia. Sim. E mais do que isso, dependendo de tempo, de um monte de coisa, que aí são o que tu falou do desafio operacional. Fora que é o seguinte, né? Fora que é o seguinte... se nós estamos pensando nesse contexto que tu está falando de a mesma ferramenta e testers diferentes, tem um outro detalhe que era uma coisa que eu não lembro se a gente falou em algum episódio ou se foi em alguma outra conversa em off nossa. Que é como é que tu vai fazer a narrativa tanto do teste como do relatório, né? Sim, como é que vai apresentar as descobertas. Então, por exemplo, vamos pensar num caso bem prático. Eu e o Benhur rodamos a mesma ferramenta de Recon, certo? Perfeito. Mesma ferramenta. Subdomínios, deu uma lista ali, sei lá, 150 subdomínios, Como é que nós vamos integrar isso com o resto do teste, né? Que é isso que tu tá falando antes, no quesito técnico, e como é que nós vamos tecer essa história que nós estamos contando, porque o pentest, ele é uma espécie de uma história que nós estamos contando sobre o estado de segurança atual daquele conjunto de ativos que nós estamos testando. Perfeito. Correto? Muito bom. Então, se nós vamos contar uma história, a mesma história ela pode ter perspectivas diferentes, né? Legal. Então, se nós vamos chegar no mesmo, digamos, o mesmo output da ferramenta, pode ser que eu e o Benhur tenhamos enfoques diferentes em como é que nós vamos abordar. E uma coisa interessante disso que você está falando é que eu e ele temos não só perspectivas do que nós estamos fazendo no teste diferentes, como as importâncias que nós damos para as coisas são diferentes. Claro. Então, eu imagino, fazer um exemplo, assim, um exemplo da minha cabeça aqui agora, é que tu teria mais preocupação em como é que é das descobertas que tu for encontrando, do funcionamento das aplicações, da interação delas com o banco de dados, com o back-end em si, né, da coisa, e como é que eu imagino que teria uma coisa forte de como é que o usuário vai experienciar aquilo, né? Como é que vai ser a interação do usuário, o que aquilo vai impactar nisso, e tipo, cenários em que aquilo pode se apresentar, aquele problema pode se apresentar para o usuário, né? Eu imagino que seja essa
A tua perspectiva. Sim, ela... Porque, inevitavelmente, as habilidades da equipe que está fazendo os testes de segurança vão influenciar. Por exemplo, assim, se eu tenho alguém que é da área de... um pentester, né? Que tem a sua origem em infraestrutura, ele não conhece só como a infraestrutura funciona, mas conhece principalmente quais são os principais erros que os profissionais cometem na configuração de uma infraestrutura em si. Exato. Como eu sou mais de aplicação, eu sei aonde os devs, porque muitos erros eu mesmo já fiz, né? Tendem a quebrar as coisas ali dentro. Sim. Eu sei assim, olha, se esse foi um projeto... Se eu acabo sabendo que aquele projeto ele tinha um prazo muito curto para ser desenvolvido e entregue, normalmente eu sei o que foi sacrificado nessa etapa, né? Sim. Então, acaba por diferentes tipos de profissionais com backgrounds diferentes Claro. acabam tendo visões diferentes. Isso, inclusive, muda de tecnologias para tecnologias. Por exemplo, se a tua infra é Amazon, tem um tipo de conhecimento. Se a tua infra é on-premise, já começa, tá, é Linux ou é Windows? Ou tem os dois? Né? Se eu vou para aplicação, é PHP, tem um tipo de coisa. É React, outro tipo de coisa. Cara, é server-side a renderização dessas páginas? Outros tipos de vetores de ataque podem ser colocados ali também. E até testes de XSS, né? Se eu desenvolvo as páginas na mão, eu posso me focar talvez muito mais em XSS do que se eu tivesse React na última versão, por exemplo. E olha só, voltamos lá para a questão primeira, né? A questão primeira é bom que tu inverte a palavra, né? Primeira questão é que tu adiciona um ar de sofisticação. Tem, né? A questão primeira. É que se aproxima do latim também. É o Yoda. Só porque a direção não tá prestando muita atenção. O que tu achou do questão primeira, em vez de primeira questão? Tu acha que é legal a questão primeira? Tipo assim, inverter a fala, sabe? Voltando lá pra tua questão primeira. De 1800, né? Eu acho que é mais pra chamar atenção. Legal, beleza. Então Faz todo voltando. sentido, obrigado. Eu acho que sim. Mais entonação, obrigado. Mas voltando sim. lá pra tua questão primeira, sobre os desafios operacionais, e pegando o gancho com o que o Beiro falou. Então, background diferente. Então, o desafio, tu largou na mesa assim, desafios. Então, nós já temos aqui background diferente de equipe. Sim. Pensamento do gestor, do líder que vai tomar a decisão. Metodologia que eu utilizo. E aí, nós estamos falando nisso tudo, nós estamos debatendo o quê? O lado de quem vai fazer. Mas e o lado de quem vai receber o teste? Interessante. Porque aí tem uma outra questão, né? Sim. Porque aí tem o cara... Aí nós temos o seguinte. O Ben-Hur vai receber o teste. O Ben-Hur sabe... O Ben-Hur não sabe sobre como ele vai... O que ele quer, como ele quer. Nós já falamos sobre isso no episódio, né? Já. Mas a questão aqui é na tratativa. Sim. Porque aí olha, aí vamos botar as variáveis. O Ben-Hur é o gestor, tá? Mas é o Ben-Hur que entrevista o cliente para fazer a reunião de escopo e falar e definir, porque se é o Ben-Hur, que é um cara experiente na área, ele vai dizer o seguinte: não, beleza, tu precisa de um teste de 60 horas, com o escopo tal, faz isso aqui. Agora tu larga outra pessoa que tem que passar pro Ben-Hur. Vou largar o Pedro que passa pro Ben-Hur. Olha só, o cara disse que a prioridade dele é testar a autenticação. Aí tu pensa... eu acho que 20 horas, não. Mas aí tem uma janela de tempo curta que vai impactar no teste. Então tu tá entendendo que as coisas... faz a regulagem, aquela sempre brinco, né? E daqui a pouquinho... Agora, bom que tu falou, muito bom que tu falou dela. Olha só, eu tenho que testar a autenticação, beleza. Tá, mas a autenticação foi desenvolvida na mão, ela é um sistema externo da Microsoft. Boa. Porque tu muda, né? Porque assim, lembrando que tu tá contratando o pentest não só para ver o estado da tua aplicação, mas também tem que entregar valor. Aí tu testar o login do Google... Não faz muito sentido. Entendeu? Isso até é interessante. Isso até é interessante, que é naquela perspectiva que a gente já tinha falado em outros episódios, que é que tudo é um achado, né? Então, se tu leva em consideração, o cara tá usando uma ferramenta para fazer autenticação que é do Google. Tu conseguir identificar, tá sendo feito pelo Google, esse aqui é o limiar da tua aplicação, né, e tal. Isso aqui já é um achado. Tu não precisa... É que tem aquela visão, isso é uma coisa que, principalmente pra mim, eu demorei pra quebrar essa visão, assim, que é a coisa de que tu tem que invadir, tu tem que... Sim, pra claro, fazer uma prova de de conceito, tem que ser porque eu quebrei aqui uma senha, eu entrei aqui com o login de vocês, tá aqui, tudo aqui, e é tipo aquela perspectiva de jogar a papelada na mesa e dizer, resolve essa bosta. E voltando ao que o Beiro falou da autenticação. Ela falou, tá, mas é a autenticação do Google, é a autenticação tua. Aí a pergunta fica assim, tu deve ou não perguntar na reunião de escopo qual é o mecanismo de autenticação? Qual que são as tecnologias? Ou o teste é 100% black box? Isso. Pode ser tu que tá seja. Entendendo? Esse é o desafio. Sim. Porque se tu pergunta Já e o cara não é te mais. diz, tu já não... Tu tá entendendo? Com certeza. E isso é a condução, cara. Isso não tem Isso é roteiro. condição. E assim, uma coisa que eu acho legal
é porque nós não estamos muitas vezes falando de um programa de bug bounty, né? Onde eu largo uma URL pra galera e falo assim, ó, explode o bagulho aí. Às vezes eu tô contratando porque eu quero. Eu, como dono de uma empresa, tô contratando uma equipe de segurança pra qual motivo? Porque eu quero garantir que, cara, eu tô bem, eu tô legal, eu não tô desafiando uma empresa pra saber se ela é boa ou não. Exato, tu não tá desafiando, isso é bem interessante. Exato, pensar. entendeu? Não tá, Então, não é um assim, desafio. ó, quanto tempo eu, dentro de um pentesting, levaria pra levantar todas as tecnologias? Boa. Tipo, talvez eu levantaria ali o quê? Eu levaria 6 horas pra tentar descobrir tudo? Sim. É, por aí. E eu levaria o quê? 15 minutos de conversa perguntando o que vocês estão usando. Tá, e aí é o seguinte, olha só que E legal. as perspectivas, Não, né? e olha que curioso tu falando, tá? Então, beleza. Então, tu perguntou. Se tu perguntou essas 6 horas que tu teria investigando, supondo, vamos fazer estimativa. Sim. Tu vai diminuir essas 6 horas do coisa? A resposta é não. Não. Não, Porque vai ter que muda a fazer um característica. Se é 6 horas, poxa, essa aqui é o tempo que eu levaria pra descobrir. Tá, então eu descobri que são X tecnologias, então eu me aprofundo mais nos testes daquela tecnologia. Fora que é aquela... Porque vou rodar um WP Scan num bagulho que não é o WordPress. Não faz sentido. Exato. Entendeu? E ainda mais, se tu tá pensando, vamos pensar assim, totalmente black box, e vamos ver quanto tempo que... Isso é uma boa ideia de teste só, que não é bem pentest, né, mas em certos sentidos o que tu consegue só enumerar de tecnologias que eu tô usando aqui? Aí eu sou obrigado a fazer um corte que diz o seguinte, é aí que entra aquilo que tu tá falando, e acho que até num outro episódio vai aparecer eu te perguntando o que tu acha sobre essas coisas. Tá bom. Fica essa dica. Vamos ver. Mas essa coisa que tu falou assim, eu até acho que não é pentest. Assim. E isso eu sinto, e aqui falando quase como daquela coisa filosófica da segurança, eu sinto que tem uma barreira. A barreira do tipo, pentest ou ethical hacking, o que for, tá bom. é o cara que faz a POC, a intrusão e toma comando do servidor-alvo. Só que tu abre, de novo, não é o Dala falando, tu abre a metodologia do ASP. O que tu encontra lá, por exemplo, vou pegar aqui um grande bloco, só o bloco de autenticação, ou sei lá, outro bloco. Ele fala, testa os métodos HTTP aceitos. HTTP, get, post, put. E aí é o seguinte, o que tem de intrusão aqui? Nada. Não, porque tu testa e vê como a aplicação se comporta e aí tu reporta. Isso, então, claro. é um item da WASP. Sim. Então, o WASP tá dizendo, não é o DAO que tá dizendo. Sim. Qual é o momento que o WASP diz assim, faça a intrusão e não sei o que. Com certeza. Só que aí entra a terminologia que nós sempre debatemos. Pen test vem de teste de intrusão, de penetration test. Isso. É um teste de segurança. Estou fazendo que tipo de teste de segurança? É uma auditoria, é um pentest, é uma análise de vulnerabilidade, é uma mistura, é os dois. O que é o ASP, o Testing Guide do ASP diz? O que ele faz lá? O ASP Testing Guide diz lá, né? Nós já falamos sobre isso. No círculo lá, quando está o ambiente de homologação, tu faz o teste. Então tem coisas, de novo, eu acho que é um debate que ele tem uma certa profundidade e uma complexidade. Porque fica muitas coisas, não é pentest ou é pentest. É pentest porque, o cara que eu venho sempre citar, conseguiu RCE, esse é pentest. Agora não é. E isso é uma cobrança que eu acho que os profissionais se fazem. E é ruim. É ruim pro profissional. Sim. É ruim pro Ben-Hur lá fazendo. Daqui a pouco ele se depara com uma ausência de uma RCE, a gente fala. Mas ele se depara, por exemplo, com valores muito mais importantes, que é o que narrativa. O Ben falou, entregar valor, tu falou em narrativa. Então, tá vendo que o que mais importou aqui até agora? O que a gente tá falando? Quais são os desafios que a gente tá falando? É uma narrativa, é dar valor, é a equipe que é diferente, é como tu vai conduzir, é o que tu vai perguntar no escopo. Esse é o desafio. E uma coisa até interessante que eu tava pensando, só em questão de autenticação, e tu vê como que tu consegue dar essa coisa da narrativa, né? Tu consegue dar dois entendimentos para coisas diferentes. Assim, eu pensei nesse exemplo agora, que vai fazer uma autenticação do Google, né? E até tu vai lembrar de um exemplo, de umas coisas que a gente fez lá há tempos atrás, assim. Que era o seguinte, né? O Google, ele permite que tu verifique, pela maneira como ele funciona ali, que tu verifique se aquele e-mail é válido ou não. Ele te diz se aquele e-mail é um e-mail que existe ou é um e-mail que não existe. Logo, tu consegue fazer uma enumeração bem mais precisa se tu tem alguma lista de e-mails, ou se tu tem nomes de pessoas que trabalham na empresa e tu sabe o domínio do e-mail, tu pode, com o Google, tu pode fazer isso, né? Agora, se for uma autenticação feita pelos próprios caras, e é uma coisa que não é uma coisa pelo Google, é uma coisa deles,
não necessariamente vai ter isso, e muitas vezes não tem. Na maioria das vezes, É só uma mensagem. Quando pergunta assim, olha, o sistema de autenticação utiliza algum mecanismo, utiliza algum framework, alguma tool, qualquer coisa, não, a gente fez na só. Então eu paro tudo que eu tô fazendo, porque eu sei que eu vou ter que, tipo, no mínimo uns 2 paracetamol eu vou ter que fazer pra tomar, pra ter que olhar aquele bagulho. Por quê? O token de troca de senha não expira. Eu gostei. Quando tu faz. Fizeram o MFA na mão, o MFA normalmente é Multifactor Authentication. Sabe quando você faz login e fala assim, enviamos um código de 6 dígitos para o seu celular. Beleza. 6 dígitos numéricos, né? Então que vai do tudo 0 a tudo 9. O pessoal não coloca bloqueio naquilo ali. Então eu mando 1000 threads, cada um fazendo não sei quantas requisições por segundo, uma hora certa. Então, tipo... Opa, esse tipo de coisa, temos um reload oficial aqui. Obrigado, Nós vamos fazer um... Obrigado. Faça a mão aqui, ó. Como eu disse, agradecer aqui, não dá pra ver muito bem, mas o pessoal aqui da Dom Cândido aqui, tá? Que fica o merchan deles aqui. Cortou bem o inclusive, mas tá de boa. seguindo. Mas assim, ó, o detalhe é, se eu tenho um mecanismo de autenticação, digamos, customizado, ou uma integração customizada, muita coisa já começa a mudar. Uma das coisas que a galera também, que cabe, que a gente comentou lá é customizado? Tem pagamento, não tem pagamento, já entra num PCI. Já começa a entrar em compliance. Entendeu? Daí, você falou do desafio, agora me lembrei de uma coisa também. Numa entrevista... Agora falei meio Cortella, numa entrevista, porque o churrasco... É o churrasco. Nós estamos pensando que a fome tá por ele. Mas, enfim, a relação é de terceiro. Porque tem muita gente que opera, por exemplo, cartão, né? Com empresas que fazem isso, tipo a GetNet da vida. Podemos mencionar aqui, né? Sim. Não, por favor, os caras não se apega. Ou até as pessoas que... Tudo é pessoas, né? Mas até aquelas empresas que, por exemplo, eles... Tem todo o mecanismo de autenticação fora, por exemplo, Microsoft, né? Usamos o AD da Microsoft em tudo fora. Mas a gente quer pegar uma parte da autenticação e quer fazer customizada. Se eu já tô no compliance, tudo isso aqui já entra no teste de compliance junto. Isso Mas o compliance... Cara, eu tenho que testar só a integração da Microsoft no compliance. Não preciso testar toda a brincadeira toda. Sim, faz sentido. Porque a Microsoft já tem esse compliance. Sim. Mas aí, o que eu tava originalmente falando, e esse é um argumento que entra dentro dessa história que tá falando de se tá fazendo com a Microsoft, não precisaria testar a autenticação da Microsoft e tal. Normalmente não entra no escopo. Pois é. O que eu tava pensando justamente naquele exemplo que eu dei é o seguinte, tu vê claramente nessa história os prós e contras de tu fazer um sistema de autenticação terceirizado, né? Tu usar um sistema de outros e tu fazer o teu. Porque o teu, o que muitas vezes acontece, além de ter problemas que nem tu tá falando agora, que podem ser variados, né? Ele tem como é que se diz isso? Ele tem a robustez dele é menor. Assim. A robustez primeira. O que eu quero comentar é o seguinte, assim. A gente vai fugir um pouquinho do foco, então acho que eu só vou dar um toque e depois a gente volta. Tá, só o toque é voltar porque... Isso, né? Porque assim, tem mais coisa ainda. E se os serviços da Microsoft, aquele esquema que é bom e velho, né? Sempre que tu colocou algo da tua aplicação na mão de um terceiro, tu pode, somente algo tão crucial como gerenciamento de sessão, etc. Sim. Né? Qualquer indisponibilidade do serviço da Microsoft torna, né, a tua aplicação também indisponível, né? Verdade. Então, tá vendo? Essas coisas. Não, tu não acha que tu não desviou? Bem pelo contrário. Não desviou. Porque isso é desafio. É um desafio, claro. É um desafio porque voltamos àquela questão. Tu pergunta. E agora, vamos falar um pouquinho sobre, então, serviços terceiros, indisponibilidade, que também é um desafio muito grande, né? É verdade, sim. Que é o seguinte, temos um firewall na aplicação, mas não é a minha empresa que gerencia o firewall. Coisa linda. Essa... Aqui já chorou, ó. Aqui rolou. Temos uma... Não, é que a história tem um negócio... Nos bastidores tá, vai. Não, até eu vou encurtar porque eu quero deixar ele contar. Agora fiquei curioso. Vai lá, mas olha só. Aí tu vai lá e acorda todo o fucking pentest. Tu acorda tudo. Vai ser 80 horas porque a aplicação é muito grande, é um e-commerce, né? Tem um monte de bagulho pra fazer e tal, etc. O cara falou, não, tem um firewall, mas quando for começar o pentest, tu vai pegar o teu IP,
papapá, vai colocar lá como uma abdicação do firewall, né? Show de bola. Aí tu vai lá e dá o start na tua bandeira. Vou começar o pentest. Rodou meia ferramenta lá que tu precisa rodar, já caiu. Já caiu o teu IP. Aí tu vai olhar assim, beleza, preciso da liberação. Aí que a empresa terceira. Aí tu vai ter que entrar em contato com a empresa terceira. 2 dias pra fazer. Aí a empresa terceira fala assim, não, ninguém avisou nada. E a gente tem que... Até tu explicar, como é que é aquela frase? Até tu explicar que... Só que... comeu o queijo. Aí tu olha assim, aí tu olha lá, aí tu vai voltar pra ler o teu contrato, porque tu já tá todo fudido já, né? Aí tu vai lá olhar, e tu olha assim, ó, motivo do porquê que tu quer. Ah, porque se a gente não completar esse pentest até tal, ó, não sobe por causa do compliance, toma uma multa. Daí tu vai olhar assim, então o teu prazo, né, continua sempre igual, né? É. Ou, por exemplo, pra gente lançar uma campanha de Natal, né? Não vamos mudar o Natal no Não, calendário, atrasa né? o Natal aí, pessoal. Então, entendeu? E aí tu olha assim, ó, e aí tu olha, qual que é o tempo de SLA lá da empresa, de suporte ali do Firewall, né, que cuida do Firewall ou da infra, etc. Em até 48 horas. Então já pode esperar que talvez 2 dias tu vai perder, né? E... Um teste de 80 horas. Né? E aí que normalmente vai levar 2 semanas, 10 dias úteis, né? Então já perdeu 2, né? E aí tu vai falar com alguém lá de dentro, esse alguém lá de dentro, talvez o que tu falou não tenha poder hierárquico para bater reto no cara do Firewall. Talvez. É possível. E aí esse cara vai ter que escalar. Eu tô sentindo que tem um... E aí o cara... Tá próximo. É difícil porque o cara moreno e tal, daquele jeito, ele começa a dar carteirinha da pessoa. E começa a explicar. Mas e o cara... Talvez a pessoa que você amada, ela não vê... Sabe uma coisa assim? Talvez a pessoa que tu goste, que ela tá... E aí, sabe qual é o detalhe? Aí tu descobre que o teu IP é rotativo. Inclusive o IP público, vai lá. Não. Diz o IP agora aqui. Não, segura lá. Mas vai, então, vai. O que a gente pode ver nesse cenário todo, nessa linda história que o Ben-Hur construiu agora aqui? Em patrocínio do vinho, né? Isso é tudo evento do vinho. É o seguinte, ó. O que a gente pode ver? Não só que tem uma quantidade de desafios que são, assim, grandes e são coisas variadas, né? Tipo assim, tu tem que... Pra tu poder ser um profissional que trabalha com pentest, eu tô fazendo pra poder representar, entendeu? Eu gosto. A direção também gosta quando eu faço. Não me distrai, cara. Eu sei, mas eu gosto de fazer isso. Tu tem que fazer o seguinte, ó. Tu tem que conseguir ser dinâmico o suficiente pra poder lidar com essas situações, né? Que nem aquela velha história que a gente já falava, que não adianta o cara ser o Hasker. Não adianta o cara achar que vai ser só codar e rodar ferramenta e mexer com... Assim, não vai dar certo. Isso aí não vai te levar a lugar nenhum. Porque o cara não vai ter o... Que nem isso que eu tô falando, meu. Só o cara ter que... Pensa... habilidades que não estão diretamente relacionadas com o teste. Gerenciamento de tempo. Nisso aí que tu tá falando é uma coisa assim que... essa história claramente demonstra isso, né? Gerenciamento de tempo. Absurdamente. E aí é importante tu conhecer muito bem o resultado das metodologias que tu usa, né? Pra tu saber se alguma coisa precisa ser feita agora ou tu pode fazer uma outra coisa enquanto essa tá bloqueada. É a intimidade com as ferramentas. Isso nada mais é do que a gente... É aquele cara que conhece, tipo assim, o espadachim que conhece a espada e ele sabe os pesos, sabe o equilíbrio, sabe... Isso é intimidade com a ferramenta, o cara tem que desenvolver. E a ferramenta vai... É conhecer que talvez não precisa da espada. Também é importante isso. E para além disso, e aí tem uma leva de pessoas que acreditam que... E aí o que acontece? Tu executa a ferramenta. Pô, um mundo maravilhoso, né? Pegou lá, por exemplo, o Ben-Hur até fez um vídeo lá no canal, vou fazer aqui a menção lá no canal dele. Faça. Sobre o Nuclei. Rodou a ferramenta. Aí tu roda a ferramenta, ela demora 2 minutos para executar. E tu já te traz resultado. Brilha o olho. Aí tu pensa, poxa, eu vou demorar 2 minutos para executar a ferramenta. Olha que maravilha. Eu cobro o X do cara, 40 horas de teste. 2 minutos. Rodo 5 minutos, a ferramenta é show de bola. Show. E aí a galera que tá achando que entende, que acha que é isso aí, quer rodar o Nuclei, quer rodar o Nmap, Nuclei, o Nessus, não sei o que, meio de rodou o suficiente de ferramenta. Rodei, valeu, um abraço, agora fechei. Tamo bem. Esquece da parte crucial que foi o Ben falou antes, que é, e o valor disso? Sim, tu tem que fazer não, mas eu vou botar a descoberta lá e vou botar uma narrativa. Eu escutei, até não vou citar o nome da pessoa, não, eu escutei de uma pessoa conhecida aí na área e que eu particularmente não tinha um apreço especial.
Mas não vou falar quem é. Não, é uma pessoa que vocês não conhecem. Tu sabe quem tu é? Não, tu sabe quem tu é. Tu sabe quem tu é. O nome da pessoa começa com a letra, não, brincadeira. Não faz isso. Não, mas é uma pessoa que eu não tinha um tanto apreço assim e tal, enfim, por algumas questões Se eu te pegar no amigo secreto, eu vou botar Antrax. Não, umas questões ideológicas. Não, umas questões ideológicas. A ratoeira. Assim, umas questões ideológicas. E eu achei muito interessante, a pessoa disse o seguinte: a graça é tu fazer uma narrativa bem feita da tua história. É verdade. E aí no final, o que o cara que tá rodando ferramenta ele tá pensando? Bom, eu vou pegar um template do fulano que eu vi lá na internet, eu vou fazer isso aqui, e aí nós estamos falando aqui de dar valor. Vai rodar um sniper da vida lá, né? Tu tá entendendo? E é isso. Aí no final das contas, tu acha que se resume a executar 5 ferramentas, pegar o template e botar ali e tu entrega o valor do pentest, mas na verdade... Não rolou. É o pessoal, é o toque, é o que importa. O Beuro citou vários casos aqui, também, hora, já é autenticação, não sei o que, mas por que isso? Por que mais valor naquilo? Enfim, acho que é um movimento natural que a gente precisa entender, que tem a ver com pilares centrais de responsabilidade, de seriedade da área, de ética que tem e do trabalho valorado. Afinal, por que se cobra um valor X para um teste? Não é para executar a ferramenta, porque senão eu diria, Benhur, execute a ferramenta. Exato. Faz um serviço online, põe um URL aqui. Exato. Cobraria por tempo. E digo mais, né? Que é aquilo que a gente, voltando pro início do episódio de hoje, que é aquela coisa. Se eu sou um pentester e eu vou cobrar da tua empresa pra rodar 5 ferramentas, quem te garante que tu já não rodou as 5 ferramentas? E tu já tem tudo isso que eu vou te apresentar agora aqui, e tu sabe aí com que cara que eu vou ficar quando eu te apresentar o relatório no modelo de outros, que eu parasitei só pra poder... E aí o cara assim, não só eu já rodei as ferramentas que tu já tá rushei falando, eu já rushei a rodagem das ferramentas, e eu já tô ligado aqui o que é que tem, como, ainda mais, eu sei de onde é que tu tirou esse modelo, qual a cara que tu vai ficar daí? Legal? Não dá, né? Eu tô acompanhando a direção lá. Ô, direção, eu vou meter uma foto aqui em tempo real. Aqui ao vivo. Aí, ao vivo, eu sei que tem. Faz uma cara aí. Aí, ó. Top, viseira. Legal. Tá, mas é o seguinte, ó. Vai. É que eu sei. Não, só um pouquinho. Ele fala o seguinte, ó. Quando tu fala, é o seguinte... Não, eu não... Não, já tenho... A próxima frase é... A direção... Não é isso que eu ia falar. Não é? Não era isso que eu ia falar. Então, era mais ou menos pra esse ângulo, mas não é isso que eu ia falar. É o seguinte, ó. Nós estamos pensando... É o caminho. Nós estamos pensando agora... Isso tudo que a gente falou, eu achei interessante, que foi os desafios pré... Fala. Eu vi o que a direção fez pra mostrar a informação aqui. Tinha uma foto da perna ali, né? Pra ficar o fundo preto, né? É muito bom. Cara, isso é qualidade do café. Isso é o seguinte, ó. Vocês estão tendo uma perspectiva, assim, na hora do que nós estamos fazendo. E o pessoal do podcast. O pessoal do podcast é o seguinte, ó. A gente tá olhando pro Vitinhos aqui do lado, na minha esquerda, e ele tá mostrando com o celular o tempo que falta. Tá. Não aparece no vídeo. Não, tu não aparece no vídeo, eu sei. Mas o pessoal do vídeo entende o que nós estamos fazendo, porque eu tô olhando pra ti. Tá, mas é o seguinte, vai ó. lá. Nós falamos sobre os desafios pré-pentest. Falamos durante. Né? Um ou sim, dois. Mas na ideia de que assim, não só que existem vários, mas assim, que nem o que a gente tá falando, tu pode dar um enfoque pra tal problema. Então esses desafios que a gente falou agora sobre autenticação, sobre narrativa, sobre como apresentar, sobre rodar ferramentas que não necessariamente vai ser útil pra alguma coisa, tem esses desafios, né? Isso tá dentro de como que preparar o teste e como executar o teste, né? Agora eu queria usar um termo que o Dala gosta, que é o pivotar. Eu queria pivotar para após ter feito, agora nós estamos entrando nisso, após ter feito os testes... Eu tô tentando segurar pra não rir. Não rir. Como é que nós vamos apresentar isso aqui? Então nós vamos... Quais são os desafios de... Uma vez que a gente tem os achados, nós temos uma narrativa construída, como é que nós vamos apresentar isso aqui? E como é que nós vamos apresentar de maneira que engaje as pessoas que posso te propor uma atividade ouvindo aqui? Pode propor uma atividade. Vou propor uma atividade que tu é o cara que nós tá entregando, tá? E o Benhur é o cara que vai receber como chefe, como líder da equipe, por exemplo, de dev, de AppSec, e vai receber para tratar isso aí. Qual que é a minha... Tu tem que me dar um argumento. Qual que é o meu teste e o que eu fiz? Aí que tá. A prática é a seguinte. Cheguei até ti e falar assim, ó. E aí, Pedro? Vou te apresentar. E aí, Pedro? Eles falam. E aí, Pedro? Deixa eu te falar o quão lixo tá a tua aplicação. É mais ou menos assim que tu fala. Não, na verdade não é. Mas agora, brincadeiras à parte... Não, existe uma... Não, falando sério, porque pela minha experiência, eu acho que esse é o ponto... Eu acho que é um dos pontos mais cruciais. Eu quero passar depois a bola pro Benhur entrar com a resolução. Tá. Para mim, o ponto mais crucial hoje do trabalho com segurança é esse. Qual? É o ponto onde eu me deparo com a entrega do relatório, sento na frente do cara e digo... E é o seguinte, como é que eu vou apresentar? Como é que eu entrego o valor? Aquilo que o Benhur já falou. Tá, mas beleza.
Então, primeira consideração, desafio operacional é essa apresentação. Tá. Tu monta uma apresentação, tu faz uma fala. Bem pensado. Como eu faço aqui, eu não vou dar esse spoiler, porque senão o pessoal vai... Vamos deixa secreto. Mas se me copiar, daí se fizerem menção, tudo bem. Não vão dar menção. Não, deixa assim, então não vou dar menção. Mas enfim, eu vou passar a bola B pra você assim, tá, entreguei pra ti, Pedro, tá aqui. Tá, obrigado. Relatório, toma aqui o relatório. O que eu notei? Que tem 3 vulnerabilidades ou descobertas que são críticas. Tá bom. 5 médias e várias informacionais. Aí tu pega esse relatório e o Benhur, que é o líder, né? Tu é o diretor lá, largou na mão do Benhur, e o Benhur... Meu líder de segurança. Exato. E Tá. aí ele tem que tratar isso. Então vamos né? ver. Então a questão operacional é essa. Aí Benhur, vai lá. Chegou, recebeu. Primeira coisa que eu tenho que saber é o seguinte, ó. Qual Tá com que é a o pé na mão. minha posição e o meu conhecimento na empresa que eu atuo? Boa. Olha, cara. Boa. Essa Boa. foi pesada. E Porque qual o teu eu tô o grau de contratando- influência? Boa! O grau de boa, influência. Boa. Tô falando com quem? Porque eu tenho um relatório, mas eu posso tomar decisão ou não posso? Boa. Então, assim, esse aspecto A questão é, a empresa que contratou o Pentest, a pessoa que tá assim, ela é de uma área de segurança da empresa? Porque às vezes eu tô contratando uma empresa de segurança porque eu não tenho. Fato. Então eu sou um gerente de projeto, eu sou um CTO, eu sou um gerente de TI, depende da fragmentação do tamanho da empresa. Sim. Então, assim, eu que estou recebendo o relatório, né? Quem eu sou naquela empresa, que tipo de conhecimento eu tenho e que tipo de informação eu tenho que receber. Boa. Né? Sim, Isso, sim. Detalhe que eu estou falando isso para pessoas, para a equipe ou para a pessoa que está desenvolvendo o relatório. Porque se eu chegar cheio, se eu estou recebendo o relatório aqui, estou recebendo, tá? Vou me colocar na primeira posição. Diretor de segurança. Cara, mais fácil. Eu não sou diretor. Eu não sou diretor de segurança, então é um Cara, cenário. Então Hipotético, é um cenário hipotético. muito hipotético, Tá, tá? muito. Diretores de segurança, me perdoem, tá? Se eu Vamos fazer lá, alguma vamos coisa. lá. Ofenda eles. Eu se sou. Aham. Pois é, chegou, né? Pois é, eu gostei. Combina contigo pra falar a Se verdade. se não for pra chegar com o pé na porta, ninguém Não conheceu, chega. né? É isso aí, combina Então, contigo. olha só. Cavalinho de pau no pau. Assim, peguei. Ai, não dá mais. Então eu vou olhar esse relatório. O mínimo que eu espero ali é ele estar o quê? Em uma formatação de mercado Opa! Interessante isso. de segurança. Baita palavra. Interessante. Padronização. Interessante. De mercado. Por quê? Porque eu estou acostumado a ver termos, categorizações e provavelmente eu vou olhar primeiro o quê? Falhas críticas. Pô, que coisa legal. Quantidade. Porque eu estou preocupado com números, ações, tempos, investimentos e o quanto eu estou protegendo a minha empresa e o quanto eu posso buscar de novos investimentos para a minha área no próximo ano. O quanto que a minha posição aqui dentro está ajudando a companhia como um todo Bem interessante. na área de segurança. Quando eu recebo um relatório, eu estou preocupado o quanto aquele relatório significa para mim na minha posição na empresa e o quanto significa na minha área na empresa. E tu vê como que tu tá implicitamente levando em consideração aquela coisa de entregar valor, porque tudo da perspectiva da pessoa que está recebendo o teste tá esperando isso. O que é esperado de um diretor de segurança? Né? Um diretor de segurança ele não está ali só para perceba, o fato de existir um diretor de segurança significa que existe uma área de segurança. Faz sentido. Que significa que existem setores de segurança. Faz sentido. Que existem times e que existem profissionais de segurança. Então, ou seja, eu preciso ver, eu consigo delegar as coisas, porque eu estou numa posição que significa que existe uma área ali. Talvez eu esteja formando a área, talvez eu tenha entrado agora, Não, é muito bem, mas o detalhe é, as partes técnicas eu consigo delegar. E se eu consigo delegar, eu não preciso ter um cuidado muito grande, a menos que eu queira. Eu não preciso saber no detalhe, porque Sim. o detalhe, o meu Operacional arquiteto resolve. de segurança vai olhar. Sim. Entendeu? Bem Eu interessante. preciso olhar e ver qual que é o estado daquilo ali para eu saber mobilizar outros diretores de desenvolvimento, de infraestrutura da minha empresa Sim. para eles me ajudarem nisso aqui.
Então... E aí, só complementando isso, tem uma coisa, enfim, até eu não vou alongar a fala. Vai lá. Mas é um detalhe assim, ó. Pensa tudo que o Benhur tá trazendo, muito bem. E aí tu pensa que isso, quando cai na mão das pessoas para resolução, então o gestor que pega o relatório, que tem que resolver e manda para a equipe resolve, tem um caráter muito interessante que é assim, lá na ponta a gente tem faça teste. Lá na outra ponta nós temos pessoas trabalhando para resolver vulnerabilidades de testes que foram feitos, ok? Tá. Beleza? Lá na ponta eu digo assim, faça teste. Então tá lá o diretor lá, tem que fazer teste. Na outra ponta tá uma equipe de desenvolvimento de 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, com gargalo estourada. Quanto tempo aquela galera vai demorar para resolver isso? Para que eu possa voltar ciclicamente para fazer um novo teste. Porque se eu faço 5 testes na sequência, aqueles caras vão ter 200 coisas para corrigir. E Ficou sem palavras. É que ele vive. Olha só, digamos que você está num lugar que tem uma empresa muito grande, gigante, tá? E você resolve fazer esse pentest agora, tá? Hoje. No dia que você está vendo esse podcast. Sabe lá Deus na verdade, no dia que você está vendo esse podcast, no dia que nós lançamos esse podcast. É melhor, porque daí é mais controlado. E você faz ele agora. E digamos que você vai levar 3 a 4 semanas para fazer esse teste esse pentest, tá? E o que acontece? Você faz 3 a 4 semanas, né? E aí você manda o relatório. A empresa é muito grande. Tá bom. Então ela vai ter que receber o relatório, triar o relatório. Aí é o seguinte, se a empresa é muito grande, significa que tu tem lá o teu domínio, meuecommerce.com.br. Tu encontrou a vulnerabilidade de um ponto. Não tem um time só que cuida. Tem 100 times. E que mudam ao longo do tempo. Aonde que tá essa filha? Onde é que tá o código dessa merda? Entendeu? Ninguém sabe. Saca? Só que detalhe, nós estamos em qual mês agora? Nós estamos em setembro gravando, Beleza. mas tu tá ouvindo em 2025. Mais de 2025. Futuro longínquo. Em setembro, né? Então assim, ó. Estamos em setembro. Vamos terminar esse teste em que mês? Outubro, né? Outubro, tudo bem. Vamos endereçar tudo para ser corrigido, né? O que nós temos em novembro? Black Friday! E aí já era. Todo fucking time de desenvolvimento tá cagando E pra é o- isso. e o pior- Porque a aplicação, se botar 5 usuários, tá caindo, E entendeu? eu te digo o pior, Então- vai acabar Black Friday e vai vir qual que é o próximo incêndio. Vai acabar a gravação. Vai acabar. Qual que é o próximo incêndio depois do Black Friday? Logo depois? Natal. Fraude, Natal. E aí é E pior. aí é fraude, é isso aí. Tudo, Sabe aquele teu... tudo. Tá vindo um header aqui com um server express. Tira. Filha da bunda! Não vai, esse bagulho não vai ser corrigido. Tá, é o seguinte, ó. Em prol da gente não ser expulso do prédio agora aqui, Obrigado. eu vou dizer o seguinte, ó. Vamos encerrar o episódio. Porque o nosso diretor, Vitienzo, Porque o diretor Vitienzo tá, não só ele tá nos avisando assim a cada 10 minutos, como ele já tirou um lado do fone e ele tá assim quase querendo nos estrangular de tão lento que tá esse episódio. Não, mentira. É o seguinte, ó. Eu acho que foi bom, né? Foi bom, né? Foi tranquilo. Foi tão bom que eu vou até dizer que hoje eu não tenho recados finais. Tu não tem recados finais? O que tu achou disso? Olha que O cara cara, do Vitienzo de surpresa. O Dala não quer falar. Olha que Tu acredita legal. nisso, Vitienzo? Que legal. Eu não acredito nisso. O Devolve cara o não vai nome. O Zé Palestrinha. O Zé Olha Palestrinha não que quer falar. isso aí, cara. Tá, Muito bom. então eu vou fazer o seguinte, eu vou te pular. Benhur, tem alguma consideração final? Não. Então é isso aí, pessoal. Até quarta-feira que vem nos seus podcasts de todos os tipos e possíveis, agregadores de podcast de toda a existência. Estaremos lá quarta-feira, meio-dia. E para o pessoal que está vendo no YouTube, também quarta-feira, meio-dia, nós vamos estar aí. Daí só no YouTube, obviamente. Se tu não tem YouTube, se não tem acesso ao YouTube, eu não sei como é que tu pode nos ver. Mas tu vai poder ver tanto a minha face, que com certeza é a mais apreciável de todas, de maneira visual, como tu vai ter acesso à do Dala e à do Benhur, que agora quem não sabia quem era quem pelas vozes, né, também tem isso. Ah, tem isso Tem também. o pessoa que tá falando agora é o Pedro, aí tem agora o Dala, É só o Daniel da Lalana. esse robô bizarro, e aí o Benhur, Esse que não vai falar nada. Olá. É isso aí. Tá, É isso aí, pessoal. Deu. Chega. Deu. Então, Deu. valeu. Valeu. Valeu.